Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa série de vídeos nós vamos falar como que nós podemos fazer a sua empresa faturar mais dinheiro através de uma forma evidentemente ética. E normalmente tudo começa com a cabeça do dono da empresa. Então pensa bem, você teve ou não sucesso, você teve ou não fracasso. Isso depende do que está na sua cabeça. Eu digo isso porque muita gente acredita que o sucesso ou o fracasso depende do governo, depende da legislação, depende às vezes da concorrência, dos outros que estão ao nosso redor. E isso não é verdade e na grande maioria das vezes. Por isso que nós vamos falar bastante sobre o que vai na sua cabeça. Será que você é um cara de sucesso? Será que você é um cara empreendedor, realizador? Em relação a isso, nós podemos fazer a seguinte pergunta. O que é sucesso para você? Se eu perguntar agora, sucesso para você, o que vem na sua cabeça? Quando eu faço isso nas palestras e nos cursos, muita gente fala de sucesso com essas definições. Ou seja, eles falam de felicidade, de família, de finanças, de riqueza, prosperidade, realização pessoal. É isso que a maioria das pessoas falam em respeito de sucesso. Agora eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Por isso que a maioria das pessoas não tem sucesso. Porque elas se esquecem que sucesso é muito mais simples do que isso. Sucesso, na verdade, é apenas isso aqui. Obter os resultados esperados, desejados. Isso é muito simples. Quando uma pessoa deseja alguma coisa para ela, a maioria das pessoas, eu diria até 95% das pessoas, elas apenas querem o que vocês estão vendo aqui nessa apresentação. Elas querem ser felizes. Elas querem ter dinheiro. Mas agora eu pergunto para você, o que é ser feliz para você? Você quer riqueza, você quer ter dinheiro. O que é ter muito dinheiro para você? O que é ter riqueza, ser próspero para você? A grande maioria das pessoas não fica rica porque não sabem nem quanto elas querem e nem quando elas querem tudo isso. Sucesso é exatamente atingir as metas. Se eu quero ter muito dinheiro, eu tenho que colocar na minha cabeça quanto exatamente de dinheiro eu quero e quando que eu quero atingir isso. Quando você conseguir treinar isso na sua vida, prazos, metas e quantidade do que você quer, começa a pensar nisso na sua vida. Quanto que você quer e quando? As coisas vão começar a mudar para você. Se você desejou alguma coisa, veja quando que você desejou isso e quanto disso que você quer. As coisas vão começar a ficar mais fáceis para você. Nós vamos falar muito nesses próximos vídeos a respeito de sucesso, de dinheiro, de empreendedorismo. Eu gosto muito desse autor, é russo, foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, né? E ele diz essa frase muito importante. O significado da existência terrena não reside, como nós fomos acostumados a pensar, na prosperidade, mas sim no desenvolvimento da alma humana. Essa frase poderia ser analisada sobre vários aspectos. Ele diz que o significado de nós estarmos aqui na Terra não é só prosperidade, é mais do que isso. Mas se nós parássemos só na prosperidade, o que é ser próspero, hein? O que é ser próspero e o que é ser rico? Tem muita gente que é rica, mas não é próspera. Uma pessoa pode ser rica, ela pode ter muitos bens, ela pode ter muito dinheiro no banco, carros, casas boas, roupas, rica. O próspero pode ou não ter tudo isso, mas ele tem uma coisa muito diferente do rico. Ele compartilha o que ele tem com os outros. Inclusive na Bíblia, eu não sou uma pessoa religiosa, mas na Bíblia tem uma passagem onde Jesus Cristo entra num templo, numa igreja da época, e havia uma senhora que estava dando lá o dízimo, e ela deu uma moedinha. E veio uma pessoa muito rica, ridicularizando essa senhora, porque ela deu apenas uma moedinha. E ele fez, na época seria um checão, né, grande, de 1 milhão, dizendo que eu sou um homem que estou ajudando bastante a igreja. E Jesus pegou esse momento e disse, o seu dinheiro vale muito menos do que esse R$1 que ela deu aqui. Porque essa moedinha que ela deu pode ser que signifique o almoço dela ou um lanche que ela iria comer mais tarde. Esse 1 milhão que você deu é sobra para você. Ou seja, aquela senhora era próspera.
Se você acha que você é próspero, pensa bem em coisas muito práticas. Você empresta o seu carro para os seus parentes ou amigos, você empresta sua moto, aquela casa na praia que você tem, que está parada há 6 meses, 1 ano e você não vai, ninguém vai também. Se você deixa as pessoas usufruírem dos bens que são seus, você é uma pessoa próspera. Não estou dizendo que você está certo ou está errado ser próspero ou rico, mas é isso que ele queria dizer. Mas ele foi além. Ele disse que não é só prosperidade. Ele disse que é o desenvolvimento da alma humana. Ou seja, para resumir isso, que poderia falar muito sobre isso. Você hoje é uma pessoa melhor do que você foi ontem. Hoje, você é uma pessoa bem melhor nesse mês, desse ano, do que você foi há 1 ano atrás. Isso é ser uma pessoa se desenvolvendo na sua alma. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante dentro de todo esse contexto que nós falamos de alavancar uma empresa, ter sucesso. Gente que não atinge o sucesso tem algumas características. Se vocês olharem esse slide, aqui no cantinho, nós temos aqui Luiz Fernando Garcia. Aliás, aconselho que vocês comprem todos os seus livros. Entra no site, no Google, Luiz Fernando Garcia, ele tem 3 livros. E ele fez uma pesquisa com pessoas que nunca conseguiram sucesso. Essas pessoas têm algumas características. 7. A primeira é ser cômoda. Ela muitas vezes acorda tarde porque ela quer ficar meia hora a mais. Ela deixa de fazer alguma coisa porque é muito longe, está chovendo, está muito sol. Comodismo. Pessoas que não chegam lá. Medo de mudanças. As pessoas têm muito medo de mudança. Os seres humanos têm 3 grandes medos. Um deles é o medo de mudança. O outro medo é o medo de morrer, como todos os animais têm também. E o outro medo é aquele medo de você ser preterido ou humilhado. É por conta do medo de mudança que você não comprou aquela casa que você quer comprar, é por conta do medo de mudança que você não casou ou não se separou. Outra característica é a prepotência, principalmente aqueles que acham que já sabem tudo, pessoas arrogantes que já sabem tudo. Uma outra coisa é a transferência de culpa. O locus interno. Externo seria aquela situação onde você coloca ou para fora ou para dentro. Se acontecer alguma coisa errada na sua empresa, tem muita gente que sempre quer achar a culpa em alguém. É o locus externo. Ele aloca fora dele a situação. Os locus internos alocam para dentro. O que eu poderia ter feito para ter evitado isso? Mesmo que alguém fez alguma coisa muito errada, queimou um aparelho, bateu o carro da empresa, ele errou, a culpa é dele. Mas eu penso, como eu poderia ter evitado isso? Por que eu coloquei isso aqui? Porque pessoas que têm muito locus externo, a maioria, dificilmente atinge o sucesso. Pessoas que treinam o locus interno conseguem atingir o sucesso de forma mais rápida. Não conseguem planejar, são pessoas que têm uma grande dificuldade em planejar. Eu te pergunto agora, você tem todas as suas metas, planejamento no papel, escrito no papel para esse ano, para o ano que vem, para 5 anos? A maioria não tem. 6 é desperdiçar tempo. Chega em casa, provavelmente vai assistir uma novela, vai assistir uma televisão. Eu não estou dizendo que não possa assistir televisão, mas já vou dizer para vocês, televisão, 90% do que passa é desperdício de tempo. Poucas coisas são boas numa televisão ou na internet. Fica navegando e se perde nessa navegação através do mundo da internet. Estão desperdiçando tempo. E trabalham sem paixão, perderam aquela motivação, aquele entusiasmo pelo seu trabalho. Eu vou dar 2 dicas bem rápidas. Se você perdeu aquele entusiasmo, analise se a perda do entusiasmo é por conta de você ou se a perda do entusiasmo é por conta da sua empresa. A sua empresa que está levando você a ficar desestimulado ou é a sua própria cabeça? Os estudos mostram que a grande maioria das vezes, o maior problema quando alguém perde a motivação é ele mesmo e não é a empresa dele. Se você tem muito dessas características, dessas 7 características, a chance sua de atingir o sucesso, ela diminui. Mas o Luiz Fernando Garcia também estudou pessoas de resultado, pessoas que chegaram lá. E eles têm também 7 características em comum. A primeira característica dessas pessoas de resultado, pessoas que conseguiram sucesso, é que elas têm uma visualização, elas enxergam a mais do que a média. Ela sabe como será a empresa dela daqui 10, 20 anos. Outra característica das pessoas de resultados são que elas se desafiam constantemente.
Vou fazer uma pergunta para você agora. Qual é o seu grande desafio para esse mês ou para esse ano? Outra coisa que elas têm, eles mantêm o foco. É aquela coisa de foco. Eu sou uma pessoa focada. Será que eu sou? É fácil. Você é aquela pessoa que já começou aquele curso de inglês ou de espanhol e não sai do primeiro estágio? Você é aquela pessoa que já fez matrícula na academia de ginástica? Matricula 6 meses, paga 6 meses, só vai o primeiro mês? Você é aquela pessoa que começa a ler um livro, não sai do primeiro capítulo? Você não tem foco. E se você faz isso com livro, com academia, com curso de espanhol, você faz isso na sua empresa. Seja você empregado da empresa, seja você o dono dessa sua empresa. A quarta característica das pessoas que chegam lá são pessoas que têm um mapa de percurso. Elas colocam no papel a forma delas atingirem aquilo que elas querem. Não é tão simples, vou dar uma dica muito rápida. Hoje em dia, pessoas fazem um mapa de percurso com uma característica muito boa. Elas têm um famoso networking. São pessoas que conhecem o maior número possível de pessoas. Isto facilita a feitura do seu mapa de percurso. Uma quinta característica, o nome é estranho, mas não é tão difícil de entender, é a expectância drive. Expectância é o seguinte, eles têm um desafio pela frente. Eles contagiam a todos que trabalham com ele. Isso que é expectância. Contagiar a equipe. E o drive pode ser dito como uma pulsão ou como uma energia. Essas pessoas têm uma energia tão acima da média que elas trabalham, no mínimo, desde os 12 anos de idade, 12, 13, 15 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda. Eles chegam a ser, às vezes, tão workaholic, eles chegam a ser, às vezes, tão obcecados, que isso pode se tornar um problema. Quando isso se torna uma obsessão para essa pessoa, ele já está com um problema na mão. Ele consegue mais sucesso, ele consegue resultado, mas a custa de quê? Às vezes da saúde dele, ou da sua família, ou da sua equipe. A sexta característica é que eles toleram ambiguidades e incertezas. Resumo, eles toleram pancadas da vida. Se eles tomam uma pancada, eles conseguem reagir e não se entregam. E a sétima característica que essas pessoas de sucesso têm é que eles têm um alto reforço para a autoestima. O que significa isso? Quando eles atingem o final, eles falam, yes, consegui. Isso faz com que eles novamente se desafiem a fazer uma outra atividade para que eles tenham o sucesso que eles tanto queriam. Então essas são as características das pessoas que conseguiram resultado. Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada com sua saída, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa, depois deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: "Esta é sua casa, é o meu presente para você." O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o possível. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver nesta construção. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente, mas não podemos voltar atrás.
Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. As nossas ações devem ser responsáveis por tudo o que fazemos na vida. Somos frutos do que pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem para os outros. Não existe empresa 100% com funcionários 50%. Construa a casa do outro pensando que você é quem irá morar nela. Atenda as pessoas como se fosse da sua família. A vida é assim. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim. Pense nisso e um forte abraço. Até hoje, nenhum indivíduo jamais superou a quantidade de patentes que ele registrou. A incrível marca de 1.368 patentes foi atingida ao longo dos 84 anos de vida. Parece brincadeira, mas Thomas Edison, um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu, foi expulso da escola primária porque seu professor concluiu que ele tinha o cérebro oco e que era incapaz de aprender. Felizmente, Edison resolveu esquecer a opinião do professor e viver a sua própria vida. Por meio da infelicidade precoce, Edison descobriu algo que nunca aprenderia nas escolas comuns. Thomas Edison desenvolveu a sua capacidade de controlar e dirigir seus pensamentos para onde desejasse. Embora não tivesse base científica, descobriu e soube usar os conhecimentos técnicos de outros homens para realizar pesquisas científicas. Teve sob o seu comando químicos, matemáticos e mecânicos. Logo que Edison passou a exercer pleno domínio sobre o seu cérebro oco, produziu a lâmpada elétrica, o fonógrafo do qual se originou o CD player, o projetor de cinema, o microfone, o mimeógrafo, além de aperfeiçoar outros inventos, entre eles o telefone e a máquina de escrever. Edison fez de um limão uma limonada, de uma desvantagem, uma excelente vantagem. Você sabia que Thomas Edison era surdo? Pois é, ele, quando era garoto, vendia balas em um trem. Certa vez, um homem levantou-lhe pelas orelhas com tanta força que foi o fim de sua capacidade de ouvir. Se Edison fosse um pessimista e não acreditasse que poderia ser feliz produzindo seus inventos, ficaria remoendo aquelas experiências duras pelo resto da vida. Mas não se escondeu atrás das justificativas que muitos dão. Um dia, o escritor Napoleão Hill o visitou e observou que Edison usava um aparelho para a surdez. Quando Hill percebeu que era compreendido perfeitamente pelo cientista, perguntou: "Sua surdez não o prejudicou?" Thomas Edison calmamente respondeu: "Ao contrário, a surdez foi de grande valia para mim. Poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis e me ensinou a ouvir a voz interior." Aos 77 anos de idade, houve um incêndio que destruiu todo o seu laboratório e ele perdeu ali muitos anos de trabalho. Nem por isso Edison se deixou abalar. Após os bombeiros terem apagado o fogo, ele reuniu todos os seus colaboradores e afirmou: "É sempre possível tirar algo positivo de alguma tragédia. Acabamos de nos livrar de um monte de coisas velhas. Sobre as ruínas, edificaremos mais e melhor." Negócios são negócios, uma padaria ou um hospital. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, que eu sei. Mas negócios, quando você entende o que é um negócio de verdade, vocês vão perceber que 80% sempre é a mesma coisa. E uma das características das pessoas que empreendem e que ganham dinheiro e que têm sucesso na sua vida
empresarial é isso. Como que as pessoas lidam com o dinheiro? Você sabia que tem pessoas que têm medo de dinheiro? Tem pessoas que talvez não gostem de dinheiro, que dinheiro é sujo, etc. Então vamos falar alguma coisinha sobre esse assunto? Por quê? Porque o seu jeitão de pensar, o seu caráter, a sua personalidade, o seu pensamento, as suas crenças, os seus valores, a sua ambição, são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Tem gente que não tem ambição. E quanto menor a sua ambição, mais dificuldade tem em você ser uma pessoa de sucesso. E já dizia Stuart White que a chave do sucesso é despertar a própria energia. Você despertar a sua energia interna. Você tem, muitas vezes você não sabe e não percebe. Eu sou uma pessoa que não sabia que tinha. Pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Mas tem pessoas que têm vergonha de dinheiro ou às vezes algum problema em relação ao dinheiro, muito provavelmente por causa da sua infância. Infelizmente, profissionais de saúde, então se você é médico, dentista, veterinário, fisioterapeuta, presta atenção, essa é a curva do dinheiro na sua vida. Se vocês observarem bem aqui, quando é que um profissional ganha mais dinheiro nessa curva vermelha? Dos 40 aos 60 anos de idade. Os empresários, na maioria das vezes, são assim. E depois dos 60 anos de idade, vejam bem o que está acontecendo com a sua vida financeira. Eu quero vocês nessa linha azul, onde os seus resultados financeiros vão ser crescentes conforme a sua idade. Várias razões ou vários fatores influem para que você esteja não na vermelha, mas na azul. Uma delas, talvez uma das mais importantes, é o que vocês estão vendo aqui. É a sua equipe. A diferença entre estar aqui e aqui é ter uma equipe altamente engajada, alinhada, treinada, equipe de alta performance. Nós vamos falar disso mais para frente em alguns vídeos. A sua equipe é de alta performance? Nós vamos falar mais sobre esse tema. Infelizmente eu tenho que mostrar esse slide para vocês, que é um slide de assuntos estrangeiros. Nós temos o Eduardo Achoa, que faz parte da nossa equipe. Veja bem, se você tem 20 anos de idade, até você completar 65 anos de idade, 3 situações podem acontecer. Cada 100 pessoas, aos 65, 10 vão estar aqui, 26 aqui, 64 aqui. O que significa isso? Que até os 65 anos de idade, 10 pessoas estarão aqui, onde eu gostaria que vocês estivessem. Uma será rica, 4 vai viver bem e 5 terão o suficiente. Quer dizer que apenas 10 pessoas de cada 100 vão ter grana e não vão depender de mais ninguém. O único lugar que eu não quero que vocês estejam quando tiverem 65 anos é aqui nesse 26. Sabe por quê? Porque 26 estarão mortos, as pessoas infelizmente morrem. E depois, lamentavelmente, 64%, que é a grande maioria, vão depender de amigos, família, caridade de alguém, ou de Estado, aposentadoria, que é uma mixaria. Eu lhe pergunto, você quer estar onde? E o grande problema é, as pessoas não planejam estar nesses 10. Por isso que não chegam lá. Não planejam agora, quando são jovens. Porque elas não sabem construir os pilares da vida financeira dela, para se aposentar tranquilamente. Esse pilar depende muito das suas crenças e valores. Se você virar para mim e falar, eu não gosto de dinheiro, eu não quero dinheiro. Para mim o mais importante é a minha família, os meus filhos. Beleza. E quando ele tiver uma doença e precisar de fazer uma cirurgia de 50 mil reais, você vai depender do Estado. Pensa bem nisso. Não estou dizendo que você está certo ou está errado. Mas esses pilares dependem das suas crenças e valores. Um dos pilares que você tem que entender é ter o seguro para a saúde. Infelizmente, nem todos podem ter um seguro para a saúde, mas seria o ideal. O outro é o seguro de vida, se você tem filhos especialmente, e o outro é o seguro de vida profissional. Se você depende das mãos ou do seu corpo exatamente para trabalhar, se você ficar 4 meses parado, o que vai acontecer com a sua vida financeira? Você precisa fazer um seguro profissional. E a outra é uma reserva técnica. Se tudo está errado durante 1 ano na sua vida, 6 meses, 7 meses, você tem algum dinheiro para sustentar esse tempo? Então eu tenho que ter esse outro pilar. Ou seja, eu tenho que ter um dinheiro guardado só para a reserva técnica. Se eu ficar desempregado ou não tiver dinheiro, eu tenho uma reserva. Quando eu tiver essas 3 partes na minha vida, esses 3 pilares, eu posso começar a pensar aí sim em acumular mais
eu posso pensar em manter esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro e depois me aposentar ou fazer a sucessão da minha empresa. Preste bem atenção nesses 3 pilares, porque eles são muito importantes para a gente. Muita gente me pergunta, José, é possível juntar 1 milhão? É, e eu vou ser um pouquinho mais chique ainda, eu vou falar de $1 milhão, que é um pouco mais do que reais, né? Até os 65 anos de idade. Vamos fazer isso? Olha, se você tiver 20 anos de idade agora, você é bem jovem, presta atenção, você que tem 20 e poucos. Se eu quero juntar 1 milhão, se eu colocar no mês $24, que não é muito assim, eu vou conseguir em 45 anos ter 1 milhão. Só 24. Lógico que se você puder colocar mais, você vai conseguir esse 1 milhão bem mais cedo do que 45 anos. Eu estou partindo de uma taxa de 15%. Esse 15%, muita gente discute, eu vou dizer para você, é o mínimo que a gente consegue. Poupança dá 6% no Brasil. Uma renda fixa, 8, 9, 10, 15, não é difícil. Não é difícil. Mas se você já tem 30 anos, você já tem menos tempo, certo? Para chegar lá. Então, você já vai precisar colocar $95. Olha como partiu de 24 para 95. Se você tiver 35 anos já, você só tem 30 anos. Você já tem que colocar 192 por mês. E se você já está na meia-vida aí, 40 anos de idade, eu já preciso colocar 300, quase $400. Olha a diferença entre alguém que tem 20 e alguém que tem 40. Então, o que você tem que fazer? Começar a colocar alguma coisa hoje na poupança, e não é amanhã. Quem já tem 45 anos só tem 20, $814. E quem já tem 50 anos, ou vai ter mais 15 anos para juntar 1 milhão, ele tem que colocar 1.752. Muitas vezes você fala, nossa, José, mas é bastante. Mas não se esqueça que um jovem de 20 a 30 anos talvez tenha menos rendimento do que alguém que já tem 45, 50. Que já tem uma profissão e já tem um capital maior para conseguir investir isso. A grande questão disso não é o quanto você tem que pôr. É se você consegue colocar esse dinheiro todo mês durante 20 e tantos anos. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Pensa nisso, porque muita gente é assim. Outro princípio de riqueza. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele vai te controlar. Infelizmente é assim. As pessoas de mentalidade pobre, não é só a pessoa pobre de dinheiro não, é de mentalidade, a cabeça. Dizem que não pode se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Se você acha que instrução é cara, experimente a ignorância. Quem disse isso foi exatamente esse, Benjamin Franklin. Põe isso na sua cabeça. Porque conhecimento é poder, nunca se esqueça disso. E poder é capacidade de agir. Muita gente precisa disso e não consegue entender que precisa disso. Tá? As pessoas ricas enxergam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre enxergam apenas os obstáculos da vida. Toda vez que você tem um problema, problema significa de um lado o problema, do outro a solução, uma oportunidade. Pensa nisso porque isso é um treino. Eu treinei fazer isso. Hoje, quando eu tenho um problema, mesmo que seja um problema grave de saúde, eu sempre vejo o que está escondido por trás disso. Isso acaba se tornando uma coisa legal para a gente fazer. Tá? Só que no Brasil, infelizmente, as pessoas têm algum problema. Né? As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam um certo ressentimento de quem é rico. Infelizmente, sucesso alheio é ofensa no Brasil. As pessoas se sentem ofendidas com o sucesso de alguém. Elas têm inveja e não admiração, reconhecimento. Dizem às vezes, ficou rico porque roubou. Se teve sucesso, tem QI, né? Quem indicou. Isso é ter mente e espírito de pobre. Não é só ter dinheiro no banco. É a sua cabeça ser assim, tá? Pensa se você tem admiração ou se você tem inveja das pessoas. E existe a famosa história do Midas e do Sadim, né? Rei Midas era aquele que onde punha a mão, fazia as coisas virarem ouro. Vamos entender isso, uma metáfora, né? Alguém do bem que faz as coisas acontecerem. E o Sadim é o oposto, olha o Sadim contrário. O Sadim é o contrário, onde ele põe a mão dá errado.
O Sadinho é aquele cara negativista. Se você pergunta para ele como ele está, ele fala que está mal, que o irmão foi sequestrado, que ele está cheio de problema na vida, que os negócios não estão indo bem. Se você perguntar para ele, mas na tua vida não tem nada positivo, capaz de virar para você e falar, tem uma coisa positiva, o teste de AIDS deu positivo. O cara é tão negativo que tudo para ele é ruim. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, dos Midas. Rico de cabeça, pessoa de mentalidade pobre busca a companhia de indivíduo negativo, fracassado. Ela gosta de falar de assalto, ela gosta de falar de morte, ela gosta de falar de pobreza. Elas buscam o Sadinho. Eu aprendi a me livrar de Sadinho.